Olá pessoal, aqui é Robson Medeiros. No vídeo de hoje eu vou falar sobre herança de classes de objetos utilizando a linguagem de programação Java. Neste vídeo a gente vai utilizar uma linguagem gráfica chamada UML, que é a linguagem de modelagem unificada, que possui elementos gráficos que nos permitem modelar e documentar sistemas de softwares por meio de diagramas, como por exemplo o diagrama de classe, que é o que nós vamos utilizar no vídeo. No diagrama de classe, uma classe é representada por um retângulo dividido por três partes. Na parte superior, nós temos o nome da classe. Na parte central, nós temos todos os atributos da classe, e na parte inferior, nós vamos encontrar todos os comportamentos ou os métodos da classe. Aqui eu tenho uma classe chamada funcionário, que é a classe que nós estamos utilizando no nosso sistema bancário, onde o funcionário ele tem nome, endereço e salário como atributos, e os métodos acessórios gets e sets, tanto para nome como também para endereço e para salário. No vídeo de hoje, a gente vai criar algumas classes novas. Entre essas classes, nós temos a classe correntista. A classe correntista, ela possui como atributos nome, endereço e contas, porque um correntista ele pode ter mais de uma conta, como por exemplo a conta corrente e uma poupança. E os métodos da classe correntista, nós temos o getNome, setNome, getEndereço, setEndereço, getContas, getConta passando como argumento o número, para ele me retornar a conta referente a esse número, e um addConta para eu adicionar uma conta ao correntista. Veja que funcionário e correntista possuem alguns atributos em comum, que é nome e endereço. Nome e endereço tanto fazem parte da classe funcionário como também da classe correntista. Assim também como os métodos acessórios getNome, setNome, getEndereço e setEndereço. Contudo, funcionário vai ter salário, coisa que o correntista não tem, e os métodos acessórios getSalário e setSalário. Já correntista, ele vai possuir o atributo contas e os métodos getContas, que retornam com esse vetor de contas, o getConta e um addConta, que é para adicionar uma nova conta ao correntista. Então aqui na nossa implementação, nós vamos criar uma nova classe que será chamada de pessoa, onde essa classe pessoa vai possuir justamente os atributos e os métodos que são semelhantes entre as classes funcionário e correntista. E vamos fazer com que a classe funcionário e a classe correntista herde essas características da classe pessoa. Todos os objetos da classe funcionário serão também objetos da classe pessoa, com algumas características a mais, que é o salário do funcionário e os métodos acessórios desse atributo, os métodos get e setSalário. Já correntista também vai fazer parte da classe pessoa. Todo objeto correntista também será um objeto do tipo pessoa, porém, um correntista não será um funcionário nesse nosso modelo, assim como o funcionário não será um correntista. Mas no nosso sistema, nós vamos ter objetos do tipo funcionário, que consequentemente também fazem parte da classe pessoa. Vamos ter correntistas, que também serão da classe pessoa, mas nós não podemos ter objetos do tipo pessoa. Pessoa foi apenas uma classe criada para que as classes funcionário e correntista herdem suas características que são em comum. Com isso, nós dizemos que pessoa não é uma classe concreta, pois nós não podemos ter objetos instanciados desta classe. Ela é uma classe que chamamos de abstrata, que será utilizada apenas para ser herdada por outras classes que a gente chama de subclasses. E assim vai ficar a nossa implementação. Nós vamos ter uma classe pessoa, uma classe abstrata e duas classes concretas que vão herdar as características dessa classe pessoa, que serão a classe funcionário e a classe correntista. Além destas classes, nós vamos ter também a classe, como eu até falei antes, a classe conta, porque correntista vai ter um vetor de contas. Então precisamos agora implementar também a nossa conta. A conta ela vai ter um número, do tipo int,
e um saldo, que é o saldo daquela conta, do tipo float, no valor real. E vamos ter os métodos getNúmero, que vai retornar o número da conta, setNúmero, para a gente passar o número da conta, o getSaldo, para a gente saber qual é o saldo daquele objeto do tipo conta, e também os métodos debitar. Além deste método, nós vamos ter também o método creditar, que recebe um valor e vai creditar esse valor ao saldo da conta. Só que um cliente ele pode ter uma conta corrente, como também pode ter uma poupança. Uma poupança, ela também herda características de uma conta corrente. Então também vamos utilizar a herança de classes de objetos, nesse caso da conta do correntista. Neste caso, nós vamos ter, além de conta, a classe poupança, onde a classe poupança vai herdar da classe conta, vai herdar todas as características da classe conta. Porém, eu vou adicionar na classe poupança o método render juros, que é um método específico para contas do tipo poupança. Então, com isso, nós vamos para a implementação dessas nossas classes, utilizando a linguagem de programação Java. Nesse nosso projeto banco, nós vamos criar a superclasse pessoa, que é a superclasse que será herdada pelas subclasses funcionário e correntista. Então vamos aqui no nosso projeto banco, então new class pessoa. Só que pessoa é uma classe abstrata, como eu falei. Então aqui nós já podemos selecionar esta opção, informando que eu estou criando uma classe abstrata e clicar em finalizar. Então veja que ficou aqui public abstract class pessoa. Com isso eu evito que outras classes instanciem objetos da classe pessoa. Então pessoa vai ter nome e endereço. E os métodos acessórios. Já mostrei como a gente cria no Eclipse automaticamente os métodos acessórios, que é source, generate getters, etc. Seleciona aqui, vou selecionar todos e está aqui. Nossa classe abstrata pessoa. Se eu vim aqui no nosso programa e tentar instanciar uma pessoa, nós não vamos conseguir. Por quê? Porque nós não podemos ter objetos dessa classe pessoa, porque ela é uma classe abstrata. Agora vamos em funcionário, vamos ter aquilo que está lá na classe pessoa, que é o nome e o endereço, e deixar apenas o que é específico da classe funcionário, que é o atributo salário. Mesma coisa que eu vou fazer com os métodos acessórios. Pronto. Aqui em funcionário fica apenas o que for específico de funcionário. Veja que, com a modificação que eu fiz, passou a dar erro na classe programa. Por quê? Porque eu estou chamando os métodos setEndereço, setNome, e esses métodos não fazem mais parte da classe funcionário. Como é que a gente resolve isso? Dizendo que funcionário agora ela herda essas características, esses métodos da classe pessoa, utilizando a palavra reservada extends. Extends e o nome da superclasse, que no caso é pessoa. Bom, quando eu salvei, o erro aqui no programa já sumiu. Por quê? Porque funcionário agora passou a ter esses métodos que foram herdados da classe pessoa. Agora vamos criar a nossa classe correntista. E vamos dizer que correntista extends, herda de pessoa. Então, logo, correntista também vai ter todos aqueles métodos que pessoa tem.
Vamos agora dizer o que correntista tem, que nem todas as pessoas têm. Então, correntista, ele vai ter um vetor do tipo conta. Contas, vetor. Só que a classe conta ainda não foi implementada. Então, vamos implementar a classe conta. New class conta. Conta possui número e saldo, número do tipo int e saldo. Vamos criar os métodos acessores. Então, número vai ter todos os métodos acessores, o get e o set, e o saldo apenas o get saldo. Então, veja, número, get número e set número, e saldo só get saldo. Não vou ter o set saldo. Vou criar um construtor para conta que recebe o número e saldo e atribua os atributos da classe. No caso de saldo, além do get saldo, nós vamos ter também os métodos debitar e creditar. Bom, finalizamos a conta. Agora vamos voltar aqui em correntista e aqui nós já podemos ver que correntista já tem um atributo contas que é do tipo vetor de conta. Vamos agora para os métodos dessa classe correntista, que é o getContas, que retorna o vetor de contas, o getConta, que recebe o número da conta. Eu vou criar aqui o construtor dessa classe correntista. Ele não vai receber nenhum argumento, certo? Mas ele vai instanciar, no momento que um correntista é criado, ele vai instanciar esse vetor de contas e atribuir a esse atributo contas. This.contas vai receber new conta. Então é dessa forma que a gente instancia um vetor, informando a quantidade, qual o tamanho, quantos elementos esse vetor vai ter. Vou colocar aqui 5. E vou criar um atributo que vai me dizer quantas contas já foram inseridas ao correntista. Quando eu instancio, eu digo que total de contas é igual a 0. Até agora não tem nenhuma conta adicionada ao correntista, no momento que o correntista é instanciado. Vamos lá. For int i igual a 0, ou seja, vou utilizar uma variável chamada de i, que vai começar com o valor 0, que vai receber o valor 0, para ser utilizado para percorrer esse meu vetor. Enquanto i for menor que total contas, ou seja, se total contas for 0, significa que não tem nenhuma conta nesse meu vetor. Não tem nenhuma conta ainda adicionada a esse correntista. Então, enquanto i for menor do que total contas. E mais. Então, se contas no índice i ponto get número for igual a número, então vou criar uma variável aqui, conta. Então, conta vai receber justamente essa conta que está nesse índice. Contas passando o índice. Ok? E aí eu retorno essa conta. E aqui vou adicionar o valor null. Pronto. Porque se encontrar, ela vai retornar a conta,
que foi encontrada. Caso contrário, vai retornar um valor null. Agora vamos implementar o nosso add conta. Public. Ele retorna um valor booleano. Add conta. Recebe uma conta. A gente tem que verificar se o total de contas não for ultrapassado. Então, se já tiver preenchido todas as contas nesse vetor, eu não posso mais adicionar nenhuma. Então, tem que verificar isso. Vou criar aqui uma variável para retornar o resultado, que é do tipo booleano. Vou colocar o valor false. Então, se total contas, esse atributo total contas, que guarda a quantidade de contas que já foram adicionadas ao objeto correntista, for menor que o tamanho do vetor contas, então eu adiciono a conta ao correntista. This.contas, no índice que será total contas. Por exemplo, se eu não tenho nenhuma conta ainda adicionada ao correntista, esse total contas será 0. Então a primeira conta será adicionada no índice 0 desse vetor. Se já tiver uma conta, uma nova conta será adicionada no índice 1. Lembrando que em Java, o primeiro índice do vetor é o índice 0 e o último índice do vetor é o índice n-1, onde n é o tamanho do vetor. This.contas vai receber a conta. E eu tenho agora que dizer que this.totalcontas vai ser igual a this.totalcontas mais 1. Vou incrementar 1 ao total de contas, porque agora ele tem o valor que ele tinha antes mais 1. E resultado vai ser true. E eu retorno resultado. Se não chegar aqui, ou seja, se não conseguir entrar aqui nessa condição, significa que não foi adicionado a conta ao correntista e o valor retornado será falso. Vamos implementar agora a classe poupança. Vamos daqui, com direito, new, class, poupança. E vamos dizer que poupança extende, ou seja, herda de conta. Como conta tem um construtor explícito que eu criei aqui, poupança também terá que ter um construtor explícito. Eu vou criar aqui, então, construtor, public, poupança, construtor de poupança, onde será recebido os atributos número e saldo. E aqui vamos chamar o construtor da superclasse de poupança, que no caso é conta. Para chamar o construtor da classe conta, utilizamos a palavra reservada super. Super passando os argumentos número e saldo. Com isso, eu estou chamando dentro do construtor de poupança o construtor da sua superclasse, que no caso é da classe conta. E vamos implementar o método que poupança tem, mas que conta não tem. É o método que é exclusivo para poupança, que é o método render juros. Public void render juros recebendo a taxa. Então eu vou ter que acessar o atributo saldo da superclasse conta. Para eu chegar até esse atributo, eu vou utilizar o método acessor desse atributo. Para eu chamar um método da superclasse, eu vou utilizar também a palavra reservada super. Super, só que nesse caso vai ser utilizando o ponto super ponto creditar, que é o método que eu tenho para modificar o valor do saldo. Vou creditar o que? Super.getSaldo vezes multiplicando pela taxa. Então vou creditar nesse objeto
o valor do saldo multiplicado pela taxa. Então veja que eu utilizei aqui a palavra reservada super para chegar até o método da superclasse, no caso creditar e getSaldo. E aqui no construtor eu também utilizei a palavra super, mas agora para chamar o construtor da superclasse, no caso da superclasse conta, que tem o construtor, que tem um construtor que recebe um número e um saldo. Salvar, pronto. Está aqui nossa classe poupança. Bom, pessoal, veja que nossa classe programa praticamente continua funcionando sem nenhum problema. Precisamos agora testar para ver se o que nós fizemos em relação a correntista e conta está funcionando. Vamos instanciar aqui agora um correntista utilizando a classe pessoa para declarar a variável, mas eu tenho que agora, no momento que eu instancio, utilizando a palavra new, eu tenho que informar o construtor do correntista. Aqui eu posso dizer que a variável é do tipo da superclasse pessoa, mas eu tenho que informar o construtor da classe que eu quero criar de fato o objeto. Como eu quero instanciar um objeto correntista, então eu utilizo aqui o construtor de correntista. Bom, esse correntista vai ter uma conta, então vou criar aqui uma conta corrente, new conta. Passando o número da conta, vou chamar de 1, é o número, e o valor, o saldo atual. Supor que ele tem R$1.000 nessa conta. Então, criei uma conta para esse correntista. Vou agora atribuir essa conta, ainda não atribuí essa conta ao correntista. Para isso, eu tenho que chamar correntista. Só que a variável correntista é do tipo pessoa. Eu tenho que chamar o método addConta da classe correntista. Então, como a variável correntista não é do tipo correntista, mas sim do tipo pessoa, se eu colocar aqui ponto addConta, ele não vai encontrar. Porque esse método não pertence à classe pessoa, e sim à classe correntista, que também é uma pessoa, mas só que correntista tem suas particularidades. Tem esse método addConta que pessoa não tem. Então, para eu dizer, olha, eu estou me referindo a uma pessoa correntista, eu tenho que informar ao compilador que, embora a variável seja do tipo pessoa, mas o objeto é do tipo correntista, que também é uma pessoa. E para isso eu tenho que fazer da seguinte forma: colocar o nome da variável entre parênteses e no início, entre parênteses também, informar o nome da classe que o meu objeto de fato pertence, ou seja, da subclasse correntista. Pronto, resolvi o problema. Agora sim eu estou adicionando uma conta ao meu objeto que é do tipo correntista, que é também da classe pessoa. Eu não precisaria ter colocado isso, ter feito esse cast, se eu tivesse dito que esse correntista, essa variável correntista, é do tipo correntista. Então nem precisaria. Mas como eu disse que era do tipo pessoa, eu precisei fazer o cast. Bom, agora vamos adicionar uma poupança a esse correntista. Conta, poupança, recebe, new, poupança, que o objeto tem que ser da classe poupança. Informo o número e o saldo. E agora eu vou adicionar, da mesma forma que eu fiz antes,
essa poupança ao correntista. Então, correntista.add conta passando conta poupança. Vamos fazer da mesma forma que a gente fez antes, informando que o objeto que a variável correntista está armazenando é do tipo correntista. E adicionamos uma poupança. Não deu erro por quê? Porque poupança é uma conta. Estamos chamando aqui o método addConta que recebe uma conta. Poupança é uma conta, então está tudo ok. Vamos agora fazer um teste chamando o método getConta passando o número. Conta retornada, que é uma variável aqui, conta retornada, do tipo conta, que vai receber o correntista, ponto, aí eu tenho que fazer a mesma coisa para correntista, ponto, get, conta, passando o número. Eu vou passar o número aqui da poupança, 1232. E se ele encontrou, né, a conta, se conta retornada for diferente de null, ou seja, de fato encontrou uma conta, ele imprime o saldo. Conta retornada, ponto, get, saldo. Ok? Eu vou comentar aqui para a gente não precisar mais ficar visualizando estas mensagens. Vamos ver a saída do nosso programa. Está aqui, saldo 0, certo? Se eu colocar um saldo aqui, vou colocar 500. Saldo 500. Agora, eu vou, já que é uma poupança, essa conta desse cliente que eu fiz a pesquisa é uma poupança, está aqui a poupança, né, que eu instanciei, 1232. Então, eu posso chamar conta retornada ponto render juros, passando 0,001. Só que a mesma coisa, conta retornada, ela é uma conta, porque tanto pode ser uma conta, como também pode ser uma poupança. Então, conta retornada, eu faço um cast para dizer que, olha, isso aqui é uma poupança. E poupança tem o método render juros. Okay? Então vamos executar. Vamos agora imprimir o novo saldo. Novo saldo, vamos ver se foi atualizado. Pronto, aqui foi atualizado, primeiro saldo 500, já o segundo saldo 500,5. Ok, funcionou. Mas tem um problema aí. Se por acaso eu ou o usuário, porque esse valor aqui pode estar sendo recebido do teclado, né? O usuário do seu sistema está informando o número da conta, que pode retornar tanto uma conta, um objeto da classe conta, como também um objeto da classe poupança. Mas a gente pode não saber, aqui eu sei, mas no mundo real a gente não saberia qual é o tipo de fato do objeto. Então, se por acaso eu tivesse informado aqui 1111, que é a conta, tudo funciona perfeitamente, não vai dar nenhum erro no meu programa. Mas se eu executar, gerou aqui um erro, uma exceção, uma falha, informando que o objeto retornado por esse método não foi uma poupança, foi
um objeto do tipo conta. E objeto do tipo conta não tem o método render juros. A gente não pode permitir que isso aconteça. Para prevenir isso, Java nos oferece a palavra reservada instance of. If o objeto que está na variável conta retornada for uma instância de poupança, aí a gente chama o método render juros. Caso contrário, não faz sentido chamar esse método, porque objetos do tipo conta, exatamente conta, não tem esse método render juros. Então essa linha aqui de comando só será executada se o conteúdo da variável conta retornada, ou seja, se o objeto que conta retornada está apontando, é uma instância de poupança. Então agora vamos ver como se comporta o nosso programa. Então não executou essa linha, ou seja, não chamou o método render juros. Tá? O valor continuou o mesmo. Se a gente passar aqui o número da poupança, aí sim ele vai retornar um objeto do tipo poupança e aí essa linha será executada, ou seja, o método render juros será chamado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, comentem aqui, que assim que possível estarei respondendo. Um grande abraço e até a próxima.